Eita. Bom, então a minha fala hoje pela manhã, ela quis abordar um pouco esse desafio da gente poder enxergar na ciência a complexidade dos sistemas. E no caso da biologia a gente estuda os sistemas vivos, né? Que são complexos, mas muitas vezes a ciência ela acaba deixando de lado a necessidade da gente ampliar o nosso olhar para as múltiplas relações que os seres vivos têm, né, entre si e com a natureza. Então eu trago algumas críticas, algumas questões que são necessárias a serem feitas, né, no sentido, por exemplo, a nossa pesquisa da biologia voltada para a agricultura, ela trata de uma visão muitas vezes cartesiana, uma visão linear. Por exemplo, no caso de um surgimento de uma praga, uma lagarta que vai atacar algum tipo de cultura, seja na soja, seja no milho, né, se desenvolveu um transgênico Bt, por exemplo. É um transgênico que incorpora uma parte de um gene, de um organismo que, no caso, uma bactéria que possui características de toxicidade a esse inseto, e aí nós vamos resolver esse problema. Vai ser resolvido o problema de pragas na agricultura com uso de transgênicos. Vai ser resolvido o problema de plantas chamadas daninhas, que a gente nunca entendeu muito bem o conceito de daninha, ainda mais nós que somos da área da botânica. Principalmente é um termo que nós acreditamos totalmente inadequado quando se trata de plantas nativas, né? Mas infelizmente a ciência hoje, aplicada nessa área da agricultura, ela considera que as plantas nativas que se desenvolvam em uma cultura sejam consideradas também como plantas daninhas. E aí, bom, para resolver isso, vamos então incorporar um gene de resistência a um herbicida altamente potente, né? E que pode então, a partir daí, nós virmos a diminuir o uso de herbicidas. Não é uma verdade. O Brasil, a partir de 2008, ele se tornou o maior consumidor de agrotóxicos, tá? E esse tema ele não foi ainda discutido amplamente na área da biologia, né? E é um dos temas mais prementes hoje, que é a questão da saúde humana, de uma alimentação saudável, e que infelizmente hoje o que a gente vem verificando é que a nossa alimentação está muito comprometida por meio do uso cada vez mais elevado de agrotóxicos. Então essa visão, né, que eu quis aqui trazer hoje sobre uma ciência que não pensa o todo, que pensa simplesmente em resolver problemas sem considerar os aspectos dos riscos ligados, no caso a transgênicos, no caso, por exemplo, vamos imaginar lagartas que não sejam necessariamente predadoras de plantas que, no caso, seja soja, seja milho, né? Mas que sejam espécies de lepidópteros, por exemplo, ameaçadas de extinção. Elas também vão ser alvo de, eventualmente, vão ser alvo de dessas plantas que vão ter uma propriedade, né, inseticida derivada do Bt, por exemplo, né? Então isso não é considerado, né? E eu creio que eu estou dando um exemplo aqui, mas a gente poderia dar outros tantos exemplos da necessidade da gente ter uma visão mais complexa dos ecossistemas, né? Então, dos desafios dessa fala de hoje foi justamente a gente tentar trazer essa discussão para uma visão, então, em que possamos contemplar questões ligadas a uma biologia mais aplicada nos sistemas, no caso os agrosistemas, né, na agricultura, mas também do ponto de vista mais amplo, resgatando
o tema da bioeconomia. Tá? O tema da bioeconomia ele surgiu na década de 70, justamente quando houve a primeira conferência de meio ambiente que discutiu os limites do crescimento econômico, né? E também a questão do crescimento populacional, a questão da poluição, uma série de coisas. Foi a emergência da ecologia na década de 70 e ali surgiu a chamada bioeconomia. Essa bioeconomia, com o tempo, ela foi sendo chamada de economia ecológica. E, para nossa surpresa, nós aqui na biologia não tratamos desse tema, né? O tema da economia ecológica é tratado por economistas, e que ainda, por cima, são um grupo ainda pequeno de economistas, né? Então, a economia ecológica ela é muito importante que ela seja conversada, esse tema, com a biologia, né? Por quê? Um dos temas que, então, da economia ecológica, ela trata dos sistemas do ponto de vista dos seus limites, o limite de capacidade de suporte, que hoje nós estamos aí lidando, por exemplo, com os gases de efeito estufa, com a questão dos poluentes nos cursos d'água. Qual é a capacidade de suporte que a gente tem, inclusive para expansão de uma atividade, seja ela da agricultura, uma monocultura, uma atividade urbana, por exemplo. Os sistemas ecológicos eles estão entrando, sim, em colapso. Isso, vários dados científicos estão comprovando que nós estamos passando por um processo chamado hoje de sexta extinção em massa, né? E esse tema da sexta extinção em massa, ele não está sendo tratado na universidade. Então, acredito que é urgente que nós da biologia nos debrucemos sobre esses temas todos, porque nós temos hoje um desafio pela frente. Por exemplo, as listas da flora e fauna ameaçada de extinção, elas foram lançadas o ano passado, né? Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul mais de 1.000 espécies, 800 espécies de plantas e mais de 200 espécies de animais, no caso da fauna ameaçada, e nós precisamos dar conta, porque esse crescimento de espécies ameaçadas está cada vez maior, né? A perda da biodiversidade está crescendo, mas nós não conseguimos nos debruçar sobre esse problema, né? Ele parece que ele vai passando por fora, e a gente continua fazendo pesquisas na universidade, às vezes pesquisas básicas que são muito importantes, é claro que todas as pesquisas básicas são importantes, mas nós esquecemos de buscar a necessidade de aplicação desses conhecimentos para poder urgentemente colocar em prática para conservar espécies que estão desaparecendo. E ao mesmo tempo também fazer com que os sistemas vivos, os ecossistemas e até o nosso organismo, né, ele possa estar mais aliado com formas de relação mais harmônica com a natureza. Então é um desafio grande, mas ele precisa ser discutido na universidade. Então essa é a nossa provocação, a nossa boa provocação, que a gente consiga discutir esses temas e avançar para resolver soluções não simples e sim complexas.